aula? Responde não. Não, na sociedade, no dia a dia, na vida. Os padrões de comportamento de Cristo, esses têm que ser a nossa base do dia a dia. E aonde eu encontro? Na Bíblia Sagrada. Quero saber como é que Cristo se comporta? Me debruço nas Escrituras, lá eu vou encontrar. E aí eu botei 2 exemplos de texto, Êxodo 20, do 2 ao 17, para quem não lembra, é o texto dos 10 mandamentos, e Mateus 5, do capítulo 5 ao 7, que é o Sermão da Montanha. Por que eu botei esses 2 exemplos? Um reflete o caráter moral de Deus, e a outro, a prática. Lembra lá do Sermão da Montanha? Quando Jesus fala assim, que proveito tem amar aquele que vos amam? Ele está mostrando na prática que o comportamento do cristão, ele tem que ser diferente da sociedade. Então, ele está se baseando em cima disso. Para quê? Próximo tópico, Carol. Relacionamentos. A ética, ela vai tratar de relacionamentos. E a ética cristã, ela vai me dar princípios e valores de como me relacionar. Primeiramente com Deus. Depois com o meu próximo e comigo mesmo. Porque muitas das vezes nós deixamos de ser éticos com nós mesmos, ou não? Até aí entendemos? Amém? Pode passar. E aí a gente vai falar sobre ética na educação. Pode passar, Carol, o primeiro tópico. E aí, Alex, tá, eu já sei que eu posso até olhar lá os filósofos, os antigos, os atuais, mas eu tenho que me basear na ética cristã, eu tenho que me basear em crítico, em Cristo. Então, qual é a missão da ética cristã na educação? Então apresentar princípios e valores que irão nortear esse relacionamento. Professor-aluno. A gente muitas das vezes, vamos seguir, que eu falo isso no final. Objetivo, para que eu tenho que apresentar? Lembra do tópico anterior? Para promover um bom relacionamento. Então, eu preciso apresentar esses princípios e valores com o objetivo de promover um bom relacionamento. Pode botar, Carol, o último tópico. E aí, por que eu botei via de mão dupla? Porque muitas das vezes, quando nós nos deparamos numa instituição de ensino, a gente acredita que os padrões éticos têm que ser só da instituição. A instituição tem que ser ética e coerente para com os alunos, com os funcionários, o que seja. Só que a gente vai ver que na ética não é bem assim, na ética cristã não é bem assim. É uma via de mão dupla. Não só eu, na função de professor, preciso ser ético, ter comportamento ético, como o aluno também vai ter que ter um comportamento ético, porque todos estão sendo geridos pelo mesmo padrão de ética. Qual é? Ética cristã. Estamos falando do ambiente eclesiástico. Então, todos estão pautados na mesma conduta e norma de relacionamento. Então, logo, esse ambiente, ele tem que ser harmônico, porque os dois lados envolvidos estão se baseando no mesmo padrão. Então, aquela diferença lá de valores que a gente usou a nota para poder nortear, aqui não existe. Porque o que é importante para você, também é importante para mim. Isso vai facilitar o nosso relacionamento. E aí a gente vai partir para a parte prática, que é a sala de aula. E aí é óbvio que não tinha como a gente trazer uma gama de tipos de relacionamento, de valores na ética. Mas a gente trouxe alguns importantes, que vai pegar as nossas aulas e vai melhorar elas. Amém? Pode botar o primeiro, justiça. E aí, eu fiz questão de colocar o símbolo que gere a justiça. Quem já viu essa imagem aí? Uma mulher com a venda nos olhos e uma balança desequilibrada na mão. Se você olhar, essa balança ela está desequilibrada. Um lado está sobrepondo o outro.
esse é o símbolo que a justiça secular usa. Se você entrar no Tribunal de Justiça, vai ter lá. Se você chegar em Brasília, vai ter lá uma estátua muito parecida com essa, lá na porta. Então, esse é o padrão de ética que a sociedade está falando, uma ética cega e injusta. Para piorar o caso, essa daí é uma deusa grega do panteão grego. Eu anotei o nome aqui, Temis. Essa é uma deusa grega e ela vai reger a justiça secular. Só que a nossa justiça, pode passar, Carol, vai dizer que os olhos do Senhor são como chama de fogo que estão sobre toda a terra, sobre justos e injustos. Ou seja, o padrão de justiça de Deus, ele é reto. Quer seja com crente ou não crente, o padrão é o mesmo, porque ele não muda. Lembra? Eu sou o Senhor e não mudo. Então, o padrão de ética, a gente vai ver que ele é diferente. O padrão de ética, de novo, Pedro, acho que foi eu que bati aqui e deu ruim. O padrão de ética de justiça na ética cristã, ele é diferente da secular. E aí, trazendo isso para a sala de aula, pode passar, Carol. Aí, deixa assim. Isso é a nossa aula. Eu tenho todos vocês de alunos, e eu estou dando ali, eu estou fornecendo o mesmo material para todos. Estou sendo justo? Sim ou não? Pode clicar, Carol. Não. Sabe por que não? O pastor Uzias, ele é igual ao pastor Maurício Ferreira? Então, por que eu ensino para eles tem que ser igual? O padrão de ética na justiça, ele é diferente. Pode clicar, Carol. Olha agora. Se eu tenho um indivíduo na minha sala de aula que tem mais dificuldade do que o outro, eu preciso dar mais ferramentas a ele. Como é que eu pego um aluno de discipulado? Cadê a Cris? Cris Gouveia não chegou ainda. Perturbo ela o dia todo com isso. Como é que eu vou pegar um aluno de discipulado que está iniciando a sua questão da leitura bíblica e, às vezes, ele não sabe ler adequadamente? Como é que eu vou exigir que ele leia adequadamente um texto bíblico se ele não sabe ler um texto normal? O que eu faço? Eu dou mais ferramenta para ele. Eu preciso dar mais ferramenta para ele. Esse padrão de ética, Jesus faz no ministério dele. Quando, Alex? Parábolas. Quando Jesus apresentava parábolas, ele estava pegando a linguagem popular e estava entregando ao pobre. Aquele que não tinha acesso com tanta facilidade aos doutores da lei, Jesus ia lá através da parábola e falava assim, não é tão assim difícil não, ó, vou facilitar para vocês. Ele estava adequando, ele estava sendo justo com todos, para que todos tivessem a mesma chance de alcançar lá o diplomazinho deles. Isso é um padrão de justiça cristã. Próximo slide, Carol. Essa foto aí, eu achei muito bacana colocar, porque essa foto aí estava no material que a Unesco. A Unesco, ela é, vou ler aqui certinho, é a sigla de Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Eles soltaram agora no final de 2020 uma cartilha, um manual para averiguar se a educação estava tendo o que eles chamam de equidade. Se nós voltarmos na foto anterior, volta lá, Carol, para mim, por favor, no slide anterior. De acordo com a filosofia secular, a foto de cá, eles falam que é igualdade. E a foto de lá, eles falam que é equidade. Então, a Unesco soltou esse manual, e nesse manual tinha uma dessas fotos, que é essa cartilha para medir a equidade do ensino, ou seja, para que todos ali consigam ter a mesma estatura. Você observa que alguns são maiores do que os outros, estão num gráficozinho ali mais baixo. Mas quando você olha no topo, eles estão na mesma linha. Por quê?
receberam oportunidades diferentes, ferramentas diferentes. Justiça dentro da ética cristã escolar. A gente, no meio secular, nós tivemos um educador que fazia isso com muita maestria, que ainda é o patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire, que ele alfabetizava as pessoas se utilizando de ferramentas do cotidiano dele. Exemplo, ele estava lá numa região mais rural. Então, ele pegava a palavra carroça e daquela palavra ele começava a alfabetizar essa pessoa. E isso é interessante porque, muitas das vezes, a gente pode estar perdendo um grande talento nas nossas salas de aula porque o nível de aprendizagem dela é diferente. E o que a gente está usando não consegue alcançar ela. Um exemplo clássico disso é o Thomas Erickson. Quem já ouviu falar no Thomas Erickson? Talvez o maior inventor do século XX. O Thomas Erickson tem uma história interessante, que a escola mandou uma carta para a mãe dele. E nessa carta, a mãe dele pegou, leu e falou assim: olha, meu filho, a escola que está dizendo que você é muito bom para estar lá, que você vai ter que aprender com a mamãe em casa. Anos se passaram, Thomas Erickson se tornou quem ele é, e tempos depois ele encontrou a carta. E a carta dizia mais ou menos assim: olha, esse rapaz ele tem demência, e ele nunca vai aprender nada. Um olhar diferente para um aluno, ele muda a percepção daquele aluno. Então, aquela escola achava que ele era um demente, tinha problemas mentais. A mãe pega essa informação e fala assim: não, você não é isso. Você está além disso. E consegue dar um olhar diferente. Esse é o nosso desafio. Olhar para os nossos alunos e tentar enxergar como eu faço para suprir as dificuldades dele, dando mais ferramentas. Amém? Finalizamos justiça. Próximo tópico. Aí, autoridade. Sem clicar por enquanto, Carol. O que seria autoridade? O professor, quando ele está na função de professor, ele tem uma autoridade. O pastor Maurício Ferreira sabe disso. Na época da ditadura militar, as escolas elas tinham esse púlpitozinho, eles faziam na sala de aula. A sala de aula era mais alta. Para quê? Para mostrar que o professor tinha autoridade perante a turma. Isso para a gente muda? Não, não muda. Nós, na função de professores, também somos autoridade ali na sala. Também somos responsáveis por trazer o conteúdo, apresentar, conduzir a aula. Isso é uma posição de autoridade. Qual é o problema? Pode explicar, Carol. Esse é o problema. Quando nós queremos fazer dos nossos alunos marionetes. Ou seja, é só o que eu falo, é só o que eu digo, você não tem direito de escolher para que lado você vai, como você vai pensar, o que você vai pensar, como você vai agir. Isso deixa de ser autoridade e passa a ser o que nós chamamos de autoritarismo. E aí a gente cai num problema grave. Porque geralmente quando a gente cai no ato do autoritarismo, muitas das vezes a gente perde o controle da nossa turma. Devemos entender que temos autoridade? Sim. Mas não podemos cair no autoritarismo. Lembrem-se que o manual que nós estamos lendo para aprender as nossas práticas cristãs diárias, o nosso aluno também está. E como diz o Vitor, talvez, só talvez, ele tenha algo muito útil para acrescentar na sua aula, na sua vida, na vida do colega. Então pare, ouça. Nós apresentamos aqui, a Aline fez isso, apresentou diversas metodologias de concepção de ensino aberta, participativa do aluno. Então, nós temos que estar preparados para esse aluno interagir com a gente, para esse aluno compartilhar conhecimento com a gente. Às vezes, o que ele acha que ele está compartilhando conhecimento, às vezes é uma dúvida. Às vezes é algo até errado, que você vai ter a oportunidade de corrigir. Mas não podemos cair no autoritarismo, amém? E aí eu separei uma nova figura para poder mostrar. Pode explicar, Carol. Esse é o papel do professor. Alguém que está à frente de uma turma, sim, mas fazendo com que todos apontem para uma mesma direção.
O papel do professor é fazer com que os alunos apontem em conjunto para uma mesma direção. Uns ali mais próximos de você, uns mais atrás, respeitando a individualidade de cada um. Mas sem autoritarismo. Entendendo, sim, eu tenho um momento de poder, eu tenho um momento de autoridade aqui. Mas eu uso isso para apontar um caminho. Amém? Falando ainda de autoridade, um exemplo clássico de autoridade sem autoritarismo, Jesus. Ensinando. Sabe aonde? João capítulo 8. Lembra da mulher adúltera? Os homens chegam com a mulher, ela foi pega em ato de adultério. Eles sabiam o que fazer. A lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? Jesus, mansamente, ele nem se levanta. Ele, no primeiro momento, continua abaixado, escrevendo. E ele fala o seguinte, não é para apedrejar? Pode apedrejar. Porém, atire aquele que não tem pecado. E a Bíblia vai continuar o relato que do mais velho ao mais moço, todos vão deixando as suas pedras ali e vão embora. E aí Jesus vai lá e faz o seguinte, aí sim ele se levanta e fala o seguinte, eles te condenam? Nem eu. Vai e continua. Vai e não peques mais. Ele usa a autoridade dele para apontar a direção. Ele não poderia, na autoridade dele, de Deus, chegar e condenar todos aqueles que estavam acusando ela? Poderia. Mas ele tinha uma lição para dar, um apontamento a fazer. Então o que ele faz? Pode atirar a pedra. A lei não manda isso? Cumpra a lei. Atira a pedra. Mas faça isso quem não tem pecado. Exemplo de autoridade sem usar do autoritarismo. Amém? Pode passar. Respeito. Ah, esse é bacana. Esse é bacana porque a gente tem que lembrar que enquanto nós, Igreja do Senhor, estivermos sobre a face da terra, nós não somos um santuário. Nós somos um hospital. E alguém no hospital chega sadio, sem sentir nada, às vezes até chega numa consulta de rotina, mas no geral, quando a pessoa chega no hospital, ela já está apresentando alguma coisa. E falar de respeito hoje, primeiro no âmbito eclesiástico, é dizer que as portas da igreja estão abertas para todos que eles quiserem entrar. Ou estou errado, pastor Zias? Agora há pouco, acabou um desses reality shows, chamado Big Brother. E nele tinha um rapaz homossexual, que ele era ex-missionário. E ele, por diversas vezes lá dentro, às vezes alcoolizado, ele tentava apregoar lá, do jeito dele. Só que o que mais me chama a atenção dele, é que ele fala o seguinte, quando eu sair daqui, eu vou para a igreja. E eles lá, que se virem comigo. Se você parar para analisar, ele não estava do pior errado, não. Porque o papel nosso é de acolher. Não só ele, mas todos aqueles com seus diferentes tipos de pecado. O nosso papel é acolher. O papel de transformação daquela vida pertence a nós? Não. Esse papel é do Espírito Santo. Só que muitas das vezes, principalmente em pecados mais externos, como o caso da homossexualidade, nós queremos que essas pessoas mudem de vida de um dia para a noite. Sendo que nós mesmos, que temos nossos pecados interiores, lutamos contra eles até hoje. Então, a igreja é um espaço de respeito, é um espaço de inclusão.
Alex, então está me dizendo que ele pode entrar aqui e eu vou ter que aceitar ele assim, e ele vai começar... Não. Tem normas e condutas que vão ser respeitadas e continuarão sendo respeitadas. Mas o papel de acolher, eu preciso fazer. Não só no âmbito eclesiástico, como na sala de aula. Eu preciso entender que o meu papel é amar. Carol, pode botar a figura que eu botei. Respeito. Eu quis botar até em inglês, né? Essa seta, porque é uma via de mão dupla. Porque se eu não respeitar o meu aluno não vai me respeitar. Lembra do tópico anterior de autoritarismo? Muitas das vezes, quando eu caio no autoritarismo, a chance que eu tenho de ser desrespeitoso é gigante. E se eu sou desrespeitoso com o meu aluno, ele vai ser respeitoso comigo só porque eu tenho autoridade? Não. Então, a gente tem que estar ciente do seguinte: irão chegar para nós, numa classe de EBD, numa classe de discipulado principalmente, pessoas com os mais diversos tipos de dificuldades. E que o nosso papel é respeitar a dificuldade dela, respeitar o tempo dela, porque no final nós não temos a capacidade de convencer, de transformar ninguém. Eu costumo brincar que os papéis foram muito bem desenhados por Deus. O papel de Deus, sim, ele tem o papel de julgar. A ele coube essa competência. Que muitas das vezes nós queremos tomar esse papel. O papel do Espírito Santo cabe a transformação, a consolação. O que muitas das vezes ele usa até nós para fazermos isso. Mas o nosso papel é amar. A maior forma de respeitar o próximo é amando ele. Sabendo que ele tem tempo diferente nosso. O que eu consegui parar com uma semana, talvez aquela pessoa demore 1 ano. E talvez ela tenha que lutar a vida inteira com aquilo. Eu já contei isso para os irmãos da congregação algumas vezes, mas desde a minha infância, eu sempre fui muito apaixonado por futebol, muito. Minha mãe está ali, não deixa eu mentir. Eu quase quebrei o sofá quantas vezes, mãe? Quase que eu quebrei o sofá quantas vezes, quando o meu time perdia? Perdeu as contas, né? Ela achava até que eu estava maluco. Eu já deixei de ficar sem falar com meu pai para ir atrás de jogo de futebol no Maracanã. Não só de assistir, como de jogar. E quando eu comecei a caminhar, eu percebi que o futebol era um gatilho para me xingar, porque eu xingava muito. Então eu percebi que se eu quisesse parar de xingar, eu tinha que parar de jogar futebol. E aí o que você faz? Para de jogar futebol. Eu fiquei 4 anos sem jogar o esporte que eu mais amo na vida. Hoje em dia, se vocês me verem jogando, eu vou reclamar, eu vou resmungar, eu vou gritar, eu vou orientar, porque é uma característica minha. Mas a questão do xingar foi algo que, graças a Deus, eu consegui eliminar do meu vocabulário. Minha esposa, que já me conheceu sem xingar, quando eu falo para ela que eu xingava, ela fala assim, não parece. Mas eu xingava muito. Na beira de campo, que era Crispim não está aqui. Beira de campo, a cada 10 palavras que eu falava, acho que umas 15 era palavrão. Então eu tive o meu tempo de parar, mas foi uma decisão minha. Nós temos que lembrar que a mudança ela só acontece com decisão da pessoa. Enquanto essa pessoa não decidir mudar, eu tenho que estar aqui amando ela, respeitando ela. Amém? Vamos seguir. Compaixão. Compaixão é bacana? Que compaixão, o mundo secular hoje usa uma palavra muito bacana, muito parecida, que é o tal do empatia. Quem já ouviu essa palavra? Empatia.
Hoje, principalmente com pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, a troca é, temos que ter empatia por essas pessoas. Temos que ter empatia por essas pessoas. Só que eu acho que numa das últimas pregações que eu fiz aqui, na Fonte, eu falei sobre isso. Nós, cristãos, temos uma palavra maior do que empatia, que é compaixão. E a gente quer pegar uma palavra inferior e usar. Vamos usar compaixão. Porque a compaixão, ela tem características parecidas com a empatia. Eu vou me envolver com a dor do outro. Eu vou entender a dor dela. Então, isso numa sala de aula, às vezes eu preciso estar atento. Se eu vejo que o Alfredo ele é muito animado nas aulas e hoje ele está mais tristinho, não custa nada no final da aula eu chegar lá. O que está acontecendo, cara? Eu percebi que você está diferente. Pô, cara, não estou bem hoje. Isso é compaixão. Entender que o irmão talvez não esteja num dia bom. E isso faz parte, isso não mata ninguém. Elias desafia lá os profetas de Baal, e no outro dia estava lá, ó céus, ó vida, ó azar, e foi para a caverna. Então, qual a diferença da compaixão para a empatia? Um envolvimento espiritual. Além de eu me solidarizar com a dor, de eu me colocar no lugar do outro, tudo isso a empatia diz para me fazer. Olha, eu preciso me solidarizar com ele. Eu preciso me pôr no lugar dele e tentar sentir a dor dele. Só que a compaixão, ela pede de nós um envolvimento espiritual. Quando eu ir lá no meu aluno, ouvir a dificuldade que ele está no momento que ele está atravessando, eu chegar no final para ele, dar uma palavra de consolo a ele, dar uma palavra de ânimo para ele, orar com ele, orar por ele. Isso é compaixão, envolvimento espiritual. Pode botar a figura, Carol. Esse aí é um dos símbolos da compaixão. Dar um pouquinho do seu coração para o próximo. Então, vamos desenvolver isso nas nossas aulas. Lembrando, esses conceitos eu tenho que pegar e aplicar nas aulas. Vamos por último. Cooperação. Vitor, tá com... Cadê o Vitor? Cadê o que eu te pedi? Tá lá atrás? Só tem aquela? Ah, tá ali no coisa. Tem quantas? Eu preciso de 15 voluntários. Rapidinho, rapidinho. Rapaz, vocês são eficientes. Eu nem vi vocês botando isso aqui. Rapidinho. Rapidinho, 15 voluntários aqui na frente. Rapidinho, cada um com uma bola. Cada um com uma bola. Não pode sobrar bola não, galera. Vamos lá. Só veio homem? Ah, não. Tem nenhuma varoa aqui não, corajosa? Só veio homem. Cadê a Cris? Vem, Cris. Vamos, tá faltando, sobrando bola aqui ainda. Vamos, gente, vamos, gente. Tá sobrando bola aqui ainda, ó. Ó, faltam 5 bolas, 5 bolas. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Ó, a pastora Beth veio. Isso aí. Quem mais? Não, minha mãe, duvido minha mãe vir. Minha mãe morre de vergonha só de falar o nome dela, e ela vir aqui na frente, é um infarto para ela. Faltam 3 bolas, mais 2 corajosos aqui. 2, vem Tati, vem Tati, vem Tati. Vou chamar pelo nome, vem Lucas, vem Lucas. Pode, rapidinho, pode ficar embaixo, pode ficar todo mundo embaixo. Todo mundo embaixo, isso. Todo mundo embaixo. Cooperação. Nós temos uma missão, cada um tem sua bola, amém? Qual o objetivo? Você vai bater na bola e essa bola não pode cair no chão. Pode começar. Não, ó, no alto, no alto, no alto. No alto, no alto, isso. Não, bate ela no alto. Isso. Não pode deixar cair, não pode deixar cair. Não pode. Senta. Não, deixa a bola. Senta. Deixa a bola, não, deixa a bola. Deixa a bola e senta.
Ó, tem bola sobrando, hein? Deixa a bola e senta, 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 deixa a bola e senta. Olha só. Pode parar, minha pastora. Obrigado. Olha só. Enquanto estava os 15 envolvidos, tinha alguma bola no chão? E agora? Observaram que conforme as pessoas foram saindo, as bolas começaram a cair? Cooperação. Põe a figura aí, Carol. O que é cooperação? Eu entender que cada um de vocês tem características diferentes, histórias diferentes, biotipos diferentes, vivências diferentes, tempo disponível diferente, mas que todos juntos conseguem realizar a tarefa. A tarefa das 15 bolas só para a pobre da pastora Beth ficou impossível. Mas os 15 envolvidos ficou mais fácil. Tem uma frase que eu gosto bastante quando falo de cooperação. Diz assim: sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Eu sei que muitas das vezes é um desafio nós fazermos atividades cooperativas, né, dentro da igreja, exatamente por isso, porque eu vou falar o seguinte: não, mas o meu tempo ele é diferente do pastor Uzis, que é diferente do Vitor, que é diferente do pastor Maurício, que é diferente da Cris. E daí? A gente tem que lembrar que nós, cristãos, deveríamos ser o público mais envolvidos com atividades cooperativas, porque nós somos o corpo de Cristo. E um corpo, ele não funciona só com uma mão. Ele precisa de toda uma estrutura para que ele possa funcionar. Se eu quiser só levantar o meu braço, eu posso estar vendo só meu braço levantando. Mas eu tenho músculos envolvidos, eu tenho informação sendo gerada com o meu cérebro. É muita coisa para que algo funcione e eu queira trabalhar sozinho. Esse dia eu estava conversando numa das minhas aulas de funcional com o Bruno Macedo e com o Luiz sobre o coração. Porque a gente olha para o coração e a gente só vê lá o tum, 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 tum. É o que a gente vê. Mas para que esse tum, 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 tum seja saudável, tem tanta coisa envolvida. Tem uma coisinha lá nele que a gente chama de nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial ele é responsável por dar uma descarga elétrica no coração. O que a gente acha que faz de uma vez só, na verdade é uma onda que desce em diagonal para fazer esse coração bater. Quando uma pessoa tem problema cardíaco, a gente está ali com a minha amiga que já treinou comigo, quando isso para de funcionar, tem que botar uma válvulazinha lá, para poder simular, porque não tem como o coração bater só sem esse nó sinoatrial. E quando eu pego um coração mesmo para olhar, é pequenininho, não dá nem para ver direito. Eu tenho enzimas trabalhando para esse coração bater. Eu tenho 4 câmaras que, se dentro elas não estiverem saudáveis, esse coração não bate adequadamente. E aí tem o que a gente chama de arritmia cardíaca. Se as válvulas de saída das artérias não estiverem fechando bem, eu tenho um problema de arritmia. Então, só no coração eu tenho tanto elemento funcionando em conjunto, de forma cooperativa. Então, por que a gente tem a tendência de querer trabalhar individualizadamente? A criatividade, ela aumenta o interesse do aluno. Adolescentes que estão aí, só o Gabriel, Samuca está lá atrás. Eu já estou no 3º mês fazendo com os adolescentes uma atividade de cooperação. Nós pegamos casos, apresentamos para eles, dividimos eles em grupos e depois eles têm que trazer a resposta.
Um desses casos, nós pegamos, simulamos um tribunal. Estamos na segunda edição desse. Fizemos um tribunal. Primeiro pegamos um caso real. Dividimos ele entre defesa e acusação e vamos trabalhar. O que vocês fariam no caso deles? E aí eu ouvi de alguns pais, você não tem ideia do quanto o meu filho nessa semana se interessou, estimulou, que não sei o quê. Interação. O aluno se sente parte do processo. E quando ele se sente parte do processo, o nível de interesse dele aumenta. A atividade de cooperação aumenta a criatividade. É fácil fazer atividade cooperativa? Mas eu tenho certeza, se nós professores nos desafiarmos a fazer isso, nós teremos resultados incríveis. Amém? Pode passar, Carol? Obrigado. Deus abençoe a todos. Esse é o Alex Borges, menino inteligente, meu Deus. Amém. Olha que ele nem tem cabelo direito, hein? Gente, teremos o nosso intervalinho agora de 10 minutos. Tá indo lá para trás agora o cafezinho, aquele biscoito.